Quando a maioria das pessoas imagina um império, vê soldados marchando sob bandeiras, mapas coloridos em conquistas e territórios reivindicados pela força. Mas no século XX surgiu um império diferente, um que não precisava de exércitos, apenas de acordos. As suas armas eram contratos, os seus generais eram banqueiros e a sua bandeira era a promessa de crédito. Nenhuma bota cruzou fronteiras, apenas pastas. E em nenhum lugar esse império silencioso deixou marcas mais profundas do que na América Latina. Lá, o Fundo Monetário Internacional chegou não como um conquistador, mas como um guardião. Falava de estabilidade, de ordem, de ajudar as nações a se recuperarem após a guerra. Formado em meados da década de 1940 em Bretton Woods, o fundo foi criado para evitar outro colapso global, estabilizar as taxas de câmbio e dar aos países em dificuldades uma chance de se reconstruírem. No papel, parecia um remédio. Na prática, esse remédio muitas vezes se tornou a doença. Para ver como, vamos até a América Latina em meados do século XX. Nações como o Brasil, o México e a Argentina buscavam a modernização. Fábricas surgiram por trás de tarifas protecionistas, empresas estatais se multiplicaram e subsídios mantiveram alimentos e combustível ao alcance dos pobres. Os políticos prometeram prosperidade imediata e contraíram empréstimos pesados contra o futuro para cumpri-la. E o futuro, quando chegou, enviou a conta completa. Durante a década de 1970, o dinheiro era barato e fluía abundantemente. Os preços do petróleo dispararam. Os petrodólares inundaram os bancos ocidentais, que estavam desesperados para emprestar. Os líderes latino-americanos viram uma oportunidade: pedir empréstimos em dólares, construir barragens e rodovias, lançar programas sociais, manter o motor político funcionando. Parecia progresso. As cidades se expandiram, as indústrias cresceram, o otimismo tomou conta do ar. Mas todo milagre esconde uma cláusula. Essa cláusula foi escrita em Washington no início dos anos 1980, quando o Federal Reserve dos Estados Unidos, sob o comando de Paul Volcker, aumentou as taxas de juros para esmagar a inflação. Da noite para o dia, esses empréstimos fáceis tornaram-se tóxicos. Uma dívida antes administrável tornou-se impagável. México, Brasil, Argentina, economias inteiras sucumbiram sob o peso de pagamentos de juros que triplicaram ou quadruplicaram em poucos meses. Em 1982, o ministro das Finanças do México voou para Washington e admitiu o impensável: não podemos pagar. A sala ficou em silêncio. E o FMI deu um passo à frente, mas não veio de mãos vazias. Os seus pacotes de resgate vinham com condições severas o suficiente para afetar sociedades inteiras. Os governos foram instruídos a cortar subsídios para alimentos e combustíveis, desvalorizar as suas moedas, congelar salários e privatizar indústrias estatais. Os orçamentos foram reescritos não em congressos ou parlamentos, mas em escritórios ao longo da Pennsylvania Avenue. A primeira linha de cada novo orçamento era simples: pagar os credores. Para os políticos locais, isso era conveniente. Eles podiam dizer aos seus cidadãos: não temos escolha, o FMI exige isso. A dor podia ser terceirizada. O pão ficou caro, os professores perderam os seus empregos, os hospitais ficaram sem medicamentos. Mas os pagamentos da dívida foram feitos em dia. A América Latina tornou-se um laboratório de austeridade, e os seus cidadãos, cobaias involuntárias. Os resultados da experiência foram devastadores. Ao longo da década de 1980, os rendimentos médios estagnaram ou diminuíram. Os economistas chamaram-lhe mais tarde a década perdida. O crescimento desapareceu, a desigualdade aprofundou-se e a pobreza espalhou-se como fogo. Ainda assim, os reembolsos continuaram. O dinheiro fluía para fora enquanto a miséria afundava por dentro. Era como um homem a afogar-se a entregar a sua carteira antes de se afogar. E o sofrimento não era abstrato. Em Caracas, eclodiram motins quando os subsídios à gasolina desapareceram. Em Buenos Aires, os protestos encheram as ruas à medida que os preços subiam e os salários congelavam. A fome, o desemprego e o caos político tornaram-se parte da vida cotidiana. Alguns governos caíram, outros tornaram-se autoritários, usando as reformas apoiadas pelo FMI como justificação para a repressão.
Durante todo esse tempo, o fundo chamou às suas políticas ajustes técnicos, como se a dor fosse uma necessidade matemática e não um custo humano. O México foi o primeiro dominó. Depois que ele caiu, os outros seguiram. Durante o boom do petróleo na década de 1970, o México contraiu empréstimos maciços, apostando que os altos preços do petróleo cobririam suas dívidas. Mas quando o petróleo entrou em colapso e as taxas dispararam, a ilusão se despedaçou. Sua confissão pública de insolvência abalou Wall Street até o âmago, porque o México não estava sozinho. Em toda a América Latina, as nações tinham contraído empréstimos sob a mesma ilusão, que o crescimento superaria a dívida para sempre. Agora, os bancos de Nova York, Londres e Frankfurt enfrentavam a sua própria crise. Foi então que o FMI revelou o seu verdadeiro papel. Não estava apenas a salvar nações, estava a salvar o sistema bancário global. Em troca de novas linhas de crédito, os países tiveram de impor uma austeridade rigorosa, abrir os seus mercados e vender ativos estatais a investidores privados. A estabilização veio à custa da soberania. O que começou como assistência financeira transformou-se num sistema de obediência econômica. Desse momento, nasceu o chamado Consenso de Washington. Os seus mandamentos eram claros: cortar gastos públicos, desregulamentar mercados, privatizar indústrias e deixar o capital estrangeiro dominar. Para os seus arquitetos, era uma reforma. Para milhões de pessoas que a viveram, foi uma expropriação. A riqueza pública tornou-se lucro privado e as redes de segurança que antes mantinham a sociedade unida foram destruídas. Em meados da década de 1980, a Bolívia ofereceu a demonstração perfeita. O país foi consumido pela hiperinflação. Os preços subiram milhares de por cento ao ano. Os tecnocratas do FMI prescreveram uma terapia de choque. Da noite para o dia, os subsídios desapareceram, a moeda foi desvalorizada e os gastos foram reduzidos. A inflação diminuiu, sim, mas a vida também. Minas fecharam, o desemprego explodiu e cidades inteiras foram deixadas para trás em silêncio. No papel, os números pareciam melhores. Na realidade, as pessoas estavam a passar fome. No entanto, em Washington, isso foi celebrado como um sucesso. O mesmo roteiro foi posteriormente entregue à Argentina, ao Brasil e ao Peru. Cada linha familiar, cada final previsível. Estabilidade para os credores. Estagnação para os cidadãos. A Argentina tornou-se o próximo exemplo a ser evitado. Ao longo da década de 1990, os seus líderes seguiram todas as prescrições do FMI. Eles ataram o peso ao dólar, privatizaram as principais indústrias e comemoraram a redução dos déficits como prova de progresso. Por um momento, pareceu funcionar. Os investidores estrangeiros afluíram, a economia brilhou e o país foi aclamado como um aluno modelo da reforma. Mas por baixo desse brilho, a pressão aumentava. A indexação ao dólar tornou as exportações caras e a dívida insuportável. Fábricas fecharam, o desemprego subiu e o ressentimento cresceu. No início dos anos 2000, a ilusão desmoronou. Os bancos congelaram contas, as pessoas perderam as economias de uma vida da noite para o dia e a raiva explodiu em tumultos. O grito que tomou conta de Buenos Aires ainda ecoa hoje. Que se vaiam todos, mandem todos embora. Em um único ano, 5 presidentes caíram. E o FMI, outrora elogiado como salvador, deixou para trás um cenário de confiança quebrada e carteiras vazias. O padrão não era exclusivo da Argentina. No Brasil, a austeridade apoiada pelo FMI controlou a inflação, mas deixou uma profunda cicatriz de desigualdade. No Peru, a estabilização econômica desmantelou as proteções para os trabalhadores e os pobres. A lógica era sempre a mesma: disciplinar o orçamento, satisfazer os mercados, proteger os credores. Mas quem protegia o povo? Ninguém. A década perdida da América Latina transformou-se numa geração perdida. De 1980 a 1990, a renda média estagnou ou diminuiu. As taxas de pobreza duplicaram. O investimento em escolas, hospitais e infraestruturas desapareceu. E enquanto a região afundava no desespero, continuava a enviar milhares de milhões para o estrangeiro para pagar a dívida. Imagine a ironia. As décadas que deveriam ter aproximado a América Latina do mundo desenvolvido acabaram por afastá-la ainda mais. Wall Street foi resgatada. As pessoas foram sacrificadas.
O FMI insistiu que era neutro, um simples técnico que aplicava a lógica econômica. Mas a neutralidade era uma ilusão. As suas decisões foram moldadas pelos mesmos poderes que controlavam as finanças globais. Os Estados Unidos e a Europa, cujos bancos detinham as próprias dívidas que estavam a ser pagas. Em teoria, o FMI era internacional. Na prática, era o braço executor dos credores. Reescreveu os orçamentos nacionais através de folhas de cálculo em vez de soldados, subjugando nações não por invasão, mas por aritmética. E a América Latina, tragicamente, foi apenas o começo. A região tornou-se um campo de testes para uma doutrina que logo se espalharia pelo mundo. Uma vez concluídas as experiências, as mesmas fórmulas foram exportadas. Para a Ásia após a crise financeira dos anos 90, para a Rússia no caos pós-soviético e para a Grécia após 2008. As ferramentas eram idênticas: austeridade, privatização, reforma. O resultado também foi o mesmo: o sofrimento social reembalado como responsabilidade fiscal. Veja-se o caso da Grécia. Quando a crise financeira global atingiu o país, a Grécia revelou dívidas que não podia pagar. A União Europeia, o Banco Central Europeu e o FMI, juntos chamados de Troika, chegaram com um roteiro familiar. Os empréstimos seriam concedidos, mas somente se o país reduzisse as pensões, cortasse os salários e vendesse os seus ativos públicos. Os políticos disseram aos cidadãos que não tinham escolha as mesmas palavras que foram ditas no México e em Buenos Aires. E mais uma vez, o resultado foi o mesmo: dificuldades para as pessoas comuns, segurança para os credores. Mesmo as nações mais ricas não estão imunes. Itália, Japão e Estados Unidos têm agora dívidas que teriam aterrorizado os ministros latino-americanos na década de 1970. Até agora, os mercados ainda acreditam que esses países podem pagar. Mas a confiança é frágil. Se as taxas permanecerem altas, se as economias estagnarem, se os credores perderem a confiança, o ajuste virá. Pode não ser chamado de programa do FMI, mas a sua essência será familiar. Austeridade disfarçada de prudência, sofrimento justificado como necessidade. Porque a dívida não é apenas um número, é uma forma de controlo. Na América Latina, a dívida tornou-se a coleira que amarrou os governos a Washington. Permitiu ao fundo ditar políticas, decidir o que poderia ser financiado e o que deveria ser cortado. E agora, à medida que a dívida global atinge níveis históricos, essa mesma coleira está a apertar-se em torno do mundo desenvolvido. Nem sempre será chamado de austeridade. Às vezes, terá nomes mais suaves: disciplina fiscal, reforma de mercado, gastos responsáveis. Mas o efeito será o mesmo. Os cidadãos comuns pagam para que os credores permaneçam intactos. É por isso que a década perdida da América Latina é importante hoje. Ela expôs como o sistema realmente funciona, como o dinheiro flui para cima, como as políticas servem ao capital antes das pessoas, como nações inteiras podem ser reescritas na linguagem da dívida. A região foi tratada como dispensável, seu povo como pontos de dados em um experimento econômico. Mas esses experimentos tiveram custos reais: gerações perdidas, desigualdade mais profunda e uma desconfiança persistente que ainda assombra o continente. No entanto, desse sofrimento surge um aviso. Se compreender o padrão, poderá vê-lo antes que se repita. Os seus avós foram aconselhados a poupar em bancos que mais tarde faliram. Os seus pais foram aconselhados a comprar casas que nunca perderiam valor, até que perderam. Você é aconselhado a investir em mercados que prometem segurança, mas escondem o risco. Épocas diferentes, mesma ilusão. A lição é clara: não confunda promessas com riqueza. A verdadeira riqueza é o que mantém o valor quando os sistemas entram em colapso. Competências que não podem ser terceirizadas, ativos que não podem ser inflacionados, comunidades que não podem ser privatizadas. Porque a história não se repete exatamente, mas rima, especialmente quando as pessoas esquecem o verso. A sombra do FMI sobre a América Latina não se resumia apenas aos empréstimos. Tratava-se de mostrar ao mundo o que acontece quando os números têm prioridade sobre as vidas. E se essa lição não for aprendida, a mesma história se repetirá. Não no México ou na Argentina, mas no coração da Europa, em Tóquio, até mesmo na própria Washington. Portanto, da próxima vez que um político disser "temos de apertar o cinto",
Ou, temos vivido acima das nossas possibilidades? Lembre-se de quem paga por essas escolhas difíceis. Lembre-se dos motins em Caracas, da fome na Bolívia, dos bancos congelados em Buenos Aires. Lembre-se de que a dívida nunca é apenas dívida, é a alavancagem. E a alavancagem vem sempre acompanhada de uma mão que puxa os cordelinhos. A história não se repete, mas se não a compreender, ela esmagá-lo-á da mesma forma. Se isto lhe deu uma nova perspectiva, subscreva. A história não nos diz apenas o que aconteceu. Ela mostra-nos o que está por vir. E eu estarei aqui para ajudá-lo a ver isso primeiro.